A história começa com o Senhor Demônio apresentando sua principal e mais temida equipe. Primeiro, temos Sylphid, conhecido como Conjurador da Tempestade Final, alguém com quem você não quer mexer. Em seguida, temos Mandra, a feroz cavaleira de assalto e poderosa chama, pronta para ensinar qualquer um que estiver em seu caminho. Por último na fila está Genome, o cavaleiro da barreira da terra, tão sólido quanto uma montanha. No entanto, há uma lacuna evidente na formação, está faltando um quarto membro. Então, ele usa magia de invocação e traz alguém de outro mundo, apresentando como Shimura, um suposto expatriado do exterior. A história então muda de foco para Shimura, que toma um momento para refletir sobre sua vida miserável. Ele é apenas um trabalhador comum que lutou para encontrar um emprego após uma difícil busca. Quando finalmente conseguiu ser contratado, trabalhou arduamente, mas seus colegas de trabalho bajularam o chefe e foram promovidos, deixando-o sem ser notado. Mesmo assim, ele manteve a esperança até receber um aviso de transferência. Foi quando começaram os rumores. Seus colegas descobriram que ele estava sendo enviado para um maldito projeto de construção no exterior. Acontece que o gerente secretamente despejou essa bagunça nele. A onda de desespero o atingiu, pois esse projeto era notório por ser um cemitério de carreiras. Mas ele chegou no novo país de qualquer forma, tentando manter o otimismo. Embora ele não tenha durado muito, o canteiro de obras estava uma bagunça, sem equipamentos adequados e os trabalhadores estavam desmotivados. Ele tentou conversar com eles, mas nada funcionou. Ele até entrou em contato com a empresa e pediu um orçamento maior para poder consertar a bagunça, mas foi recusado. Eventualmente, os trabalhadores o abandonaram, deixando-o sozinho no local. Mas ele não desistiu e decidiu enfrentar os problemas de frente, enfrentando-os um a um. Com o tempo, sua determinação fez os trabalhadores voltarem e começarem a ajudar. Agora as coisas finalmente pareciam melhorar, até que ele recebeu outra ligação de sua empresa, dizendo que ele seria transferido novamente para outro país. Ele foi, mas dessa vez começou a questionar tudo. Qual era o propósito de todo esse esforço? Justo quando estava perdido em pensamentos, do nada, um scooter, o fiel companheiro do caminhão de moedas, o atropela. A próxima coisa que ele sabe é que acorda em um mundo completamente diferente. Ele se pergunta onde diabos está, mas então ouve o Senhor Demônio chamá-lo pelo nome. Agora, Shimura não pode deixar de se perguntar como essa figura temível poderia saber quem ele é. O Senhor Demônio informa Shimura que foi ele quem o convocou e oferece a ele uma vaga entre os 4 grandes, especificamente como expatriado do exterior. Shimura fica confuso, perguntando-se por que um Senhor Demônio escolheria um homem fracassado como ele. É então que o Senhor Demônio começa a ler o histórico de trabalho de Shimura. Ele revela que Shimura foi transferido para o exterior após 5 anos com a sua empresa e lançou operações locais com sucesso, aprendendo um novo idioma e treinando a força de trabalho local. O Senhor Demônio acrescenta que sabia que Shimura era o candidato perfeito assim que viu suas conquistas. Por um momento, Shimura sente uma faísca de validação, pois faz com que alguém reconheça seu trabalho árduo. Mas a ideia de trabalhar para um Senhor Demônio faz com que ele sinta que está caindo da escada humana, em vez de apenas da escada corporativa. O Senhor Demônio continua tentando melhorar a oferta, explicando os benefícios do cargo. Como um dos 4 grandes, Shimura receberia um salário generoso, benefícios completos e autoridade equivalente a um diretor em seu mundo. Ele até poderia escolher sua própria equipe e ter seu próprio escritório. Shimura não pode negar que esses termos são tentadores, especialmente para alguém acostumado a ser tratado como ninguém, então recusar tal oferta é difícil para um fracassado como ele. Ainda assim, o Senhor Demônio não o pressiona e até lhe dá a opção de retornar ao seu antigo mundo. Shimura fica surpreso e impressionado com o fato de o Senhor Demônio realmente respeitar os direitos dos empregados. Quando é perguntado sobre sua decisão, Shimura hesita, atormentado pelas lembranças de como seus empregadores anteriores o trataram. Ele confessa que nunca ninguém valorizou seu trabalho, o que deve significar que ele falhou constantemente em atender às expectativas. Ele conclui que não passa de lixo, indigno da oferta do Senhor Demônio, e pede para ser enviado de volta. Mas o Senhor Demônio interrompe com um grito estrondoso, dispensando as mentiras tóxicas enviadas a ele por seus antigos chefes. Ele explica que eles não conseguiram ver o esforço e a diligência que Shimura colocou em tudo, mas ele viu. O Senhor Demônio insiste que escolheu pessoalmente Shimura e acredita que ele pode atingir seu pleno potencial, e o incentiva a afastar suas inseguranças e decidir se está pronto para abraçar essa oportunidade. Mas antes que Shimura possa responder, Mandra entra para objetar.
Ela argumenta que um simples humano não tem lugar entre os quatro grandes. Então, Sylphid e Genome a apoiam, claramente compartilhando suas dúvidas sobre as qualificações de Shimura. O Senhor Demônio decide que um teste é a única maneira de resolver a disputa e anuncia que Mandra terá que provar seu valor. E se passar, ele se juntará oficialmente aos quatro grandes. Ele afirma com confiança que isso resolverá qualquer dúvida. Mandra, ansiosa por um desafio, adora a ideia e se prepara para lutar com Shimura diretamente. Ela menciona que os convocados de outros mundos devem ter poderes especiais, e sem esperar, lança um golpe com toda a sua força diretamente nele para testar suas habilidades. Mas Shimura entra em pânico e congela de medo, e o Senhor Demônio rapidamente intervém para protegê-lo. Mandra fica irritada e exige saber por que ele está protegendo esse fraco. O Senhor Demônio aponta o óbvio. Mandra já desmaiou pela pura onda de energia que ela liberou e ela nem sequer conseguiu acertar o golpe. Todos ficam chocados, tornando-se ainda mais convencidos de que ele não está à altura de se juntar aos quatro grandes. Então, Mandra pressiona ainda mais, perguntando se Shimura sabe usar magia ou tem algum poder único. O Senhor Demônio admite que Shimura não tem nenhum poder especial, ele é apenas um humano comum. Essa revelação deixa Mandra completamente perplexa, e ela se recusa a aceitar que um simples humano poderia algum dia estar entre os quatro grandes. Ela explica que o exército do Senhor Demônio é composto por espíritos malignos, demônios e demi-humanos, todos constantemente lutando pela supremacia. Como alguém como Shimura poderia sobreviver em tal caos? Genome intervém, apontando que na verdade são os demônios que causam a maior parte dos problemas, gerando uma discussão entre ele e Mandra. A briga deles revela que Genome é um demi-humano, o que adiciona uma camada de tensão à situação. O Senhor Demônio reconhece as desavenças internas em seu exército e concorda que Shimura não é fisicamente robusto. Mas esse não é o motivo de tê-lo convocado. Ele enfatiza que a verdadeira força de Shimura está em sua inteligência, não em seus músculos. Nesse momento, Shimura retoma consciência, tonto, mas alerta o suficiente para implorar a Mandra que pare seus ataques. O Senhor Demônio acalma, explicando que ele não foi convocado para combate, mas sim por suas habilidades estratégicas. Então, o Senhor Demônio estabelece o desafio. O exército demoníaco está tentando forjar alianças com raças vizinhas, como salamandras e lobisomens, mas as negociações com os minotauros chegaram a um impasse. Ele então diz que o teste de Shimura será negociar com os minotauros e mostrar seu valor, conquistando sua confiança para trazê-los ao exército demoníaco. Ao ouvir isso, Shimura sente que o nível de dificuldade dessa tarefa rivaliza com a aprovação de um exame difícil. Então, o Senhor Demônio aconselha consultar Mandra para mais detalhes, já que ela estava lidando com as negociações anteriormente. A cena então corta para Shimura e Mandra enquanto seguem em direção à sala do líder Minotauro. Mandra parece convencida de que Shimura não tem chance de passar no teste. Honestamente, Shimura também não tem tanta certeza. Afinal, como ele poderia esperar se tornar um dos quatro grandes sem poderes especiais? No entanto, lá no fundo, ele sente uma centelha de determinação, porque sempre quis trabalhar para alguém que realmente precisasse dele. Portanto, a confiança do Senhor Demônio nele é algo que ele não quer decepcionar. Quando chegam à sala do chefe Minotauro, Shimura percebe o quão enorme ela é. Mandra então avisa que os Minotauros são criaturas naturalmente violentas, o que não ajuda muito a acalmar seus nervos. No momento em que ela abre a porta, Shimura congela de medo ao ver o chefe Minotauro, uma presença imponente e ameaçadora. Sentindo o pânico de Shimura, Mandra intervém, tentando negociar com o chefe. No entanto, a conversa rapidamente vai por água abaixo, e a frustração de Mandra começa a transbordar. Shimura observa enquanto o temperamento dela explode, percebendo que ela não tem a menor ideia de como lidar com negociações. Eventualmente, eles são forçados a sair da sala. Fora da sala, Mandra explica a situação. Ela conta a Shimura que os Minotauros inicialmente estavam empolgados com a ideia de se unir ao exército demoníaco, e as discussões iniciais foram tranquilas. Mas quando ela apresentou os termos do acordo ao chefe deles, Terius, ele simplesmente disse não. Não importava quantas vezes as negociações fossem retomadas, a resposta dele nunca mudava. E para piorar, ele trouxe pilhas de palha que cheiravam mal e espalhou por toda a sala, forçando-os a confiscar tudo. Ela, então, frustrada, culpa o fracasso da negociação completamente em Terius e deixa a situação nas mãos de Shimura. Enquanto Mandra se afasta, Shimura vaga pelos corredores, tentando descobrir seu próximo movimento.
Ele começa a se questionar se é capaz de se comunicar com uma figura tão imponente e intimidadora como Tereus. Então, ele lembra de uma situação semelhante de sua vida anterior. Um de seus clientes costumava rejeitar todas as propostas que ele fazia, e Shimura pensava que o acordo iria desmoronar. Mas ele conseguiu fechar o negócio ao entender a verdadeira razão por trás das recusas. Inspirado por essa lembrança, Shimura tem uma ideia e decide enfrentar Tereus. Mais tarde, Mandra reporta ao Senhor Demônio, informando que Tereus ainda se recusa a negociar. Ela duvida que Shimura consiga fazer algum progresso. O Senhor Demônio, no entanto, permanece confiante, certo de que Shimura terá sucesso. Depois de sair da sala do trono, Mandra percebe Shimura nos corredores, reunindo as palhas fétidas confiscadas de Tereus. Confusa, ela pergunta o que ele está fazendo, mas Shimura responde que está se preparando para ter uma conversa adequada com Tereus. Mandra insiste que falar com alguém tão arrogante quanto Tereus é impossível, mas Shimura retruca, dizendo que ela está sendo muito rápida em julgar. Ele explica que as negociações estagnaram devido a uma lacuna cognitiva entre Tereus e o exército demoníaco, e para superar isso, eles precisam construir confiança, fazendo contato visual e entendendo a perspectiva dele. Com uma confiança renovada, Shimura diz a ela para assistir e aprender, porque ele vai fazer isso funcionar. Mandra percebe que o olhar patético que ele tinha antes desapareceu. No dia seguinte, curiosa sobre o resultado, Mandra vai verificar a situação entre Shimura e Tereus. Mas em vez de encontrá-los, ela descobre um caos na sala. Imediatamente se pergunta se eles falharam em chegar a um acordo e acabaram brigando. Mas quando está prestes a tirar conclusões precipitadas, Shimura se aproxima. Ela grita furiosamente, acusando de destruir o castelo e exigindo saber onde Tereus está. Ele calmamente explica que Tereus está com o Senhor Demônio finalizando os detalhes da fusão. Mandra fica chocada e pergunta como ele conseguiu realizar tal milagre em uma única noite. Shimura revela que após as negociações de ontem, os Minotauros concordaram em se juntar ao exército demoníaco e ela fica surpresa por ele ter conseguido fazer Tereus concordar com os termos do acordo durante a noite. Ela o pressiona por uma explicação e Shimura leva até a sala do trono para dar mais detalhes. Ele começa a explicar que Tereus nunca realmente se recusou a negociar e, do ponto de vista dele, tudo estava indo bem. Mas então Shimura se lembra de um incidente de seu trabalho anterior, onde um cliente sempre dizia não durante as negociações. Naquele momento, ele pensou que o acordo estava desmoronando, mas quando estava prestes a desistir, o cliente inesperadamente apertou sua mão e concordou com o acordo. Eles haviam visto o debate acalorado como um sinal de verdadeira paixão e envolvimento e só queriam continuar discutindo os termos com ele. Shimura então explica que para alguns, discussões emocionais e até mesmo brigas são uma maneira de construir confiança e mostrar comprometimento. Ele continua a explicar o mal-entendido e diz a Mandra que Tereus ficou genuinamente confuso quando ela afirmou que as negociações haviam falhado, e ele não sabia o que tinha dado errado. Shimura revela que os Minotauros têm uma regra simples. Eles sempre levam palha quando ficam fora de casa porque, sendo tão grandes, evitam usar a cama de outra pessoa para não danificá-la. E quando sua palha foi confiscada, Tereus não teve escolha a não ser dormir no chão. Isso deixou privado de sono e sua incapacidade de explicar a situação fez com que ele parecesse zangado, quando na realidade ele estava apenas ansioso e desconfortável. Ao ouvir isso, Mandra percebe que o problema veio de sua própria abordagem. Ela admite que deveria ter considerado a perspectiva de Tereus durante as negociações. No entanto, Tereus intervém, assumindo parte da culpa. Ele reconhece que não percebeu que seu comportamento poderia parecer rude. Ele pede desculpas sinceramente, apertando a mão de Mandra e agradecendo a Shimura por ter intervido e resolvido a questão de forma tão tranquila. Após isso, Tereus sai com sua palha, satisfeito com o resultado. Mandra fica maravilhada com a habilidade de Shimura de identificar o verdadeiro problema quando ninguém mais conseguiu. O Senhor Demônio elogia Shimura, declarando que sua capacidade de perceber o que os outros ignoram é seu verdadeiro poder. Em seguida, ele anuncia que Shimura passou oficialmente no teste, confiante de que ninguém se oporia à sua inclusão no exército. O Senhor Demônio então instrui Shimura a levantar o braço direito, e quando ele o faz, o rei coloca uma pulseira em seu pulso, simbolizando seu status como membro dos Quatro Grandes. Então, o incentiva a trabalhar com confiança, sem deixar que sua inexperiência o impeça. Shimura então agradece com gratidão ao Rei Demônio pela confiança. Mandra também o reconhece, levantando o braço e pedindo para que ele faça o mesmo. Eles trocam um tipo de toque de braço e ela explica que em sua tribo,
Esse gesto significa aceitar alguém como parte de seu grupo. No entanto, ela fica corada e rapidamente adiciona que ele não deve entender errado, pois ainda tem um longo caminho a percorrer antes de se tornar um membro completo dos Quatro Grandes. Shimura finalmente está começando a se adaptar ao seu papel como um dos generais demônios. Agora ele tem seu próprio escritório e um chefe solidário, mas ainda precisa se acostumar com o ambiente. Como um general demônio oficial, ele decide se apresentar formalmente aos outros generais. Ele vai até o quarto de Sylphid e bate na porta. Para sua surpresa, uma garota atende e pergunta o que ele deseja. Shimura explica que está ali para se apresentar a Sylphid, mas a garota, de maneira fria, informa que a assistente de Sylphid diz que ele é um homem muito ocupado. Então, Shimura não pode incomodá-lo. Embora decepcionado, Shimura já esperava enfrentar algum tipo de resistência dos outros generais e decide voltar outra hora. Antes de ir embora, Mandra aparece correndo até ele com algo importante para dizer. O Senhor Demônio tem uma nova missão para Shimura. Ele vai imediatamente se encontrar com o Senhor Demônio, que explica estar trabalhando em um acordo para fortalecer o exército demoníaco. Ele precisa do apoio das nações vizinhas de demônios, sendo a tribo dos ogros particularmente influente. Essa tribo possui uma força militar equivalente ao exército demoníaco e poderia se tornar uma ameaça caso se tornassem hostis. Por isso, o Senhor Demônio quer negociar uma fusão de forças com eles, mas os ogros são notoriamente difíceis de negociar. No entanto, o Senhor Demônio acredita que Shimura pode alcançar um acordo e concede autoridade total para tratar do assunto. Shimura fica satisfeito com a confiança depositada nele, mas sabe que há uma grande chance de ser morto pelos ogros caso vá sozinho. Então, Mandra se oferece para acompanhá-lo até a tribo. Antes disso, Shimura decide se encontrar com Gnome, que lidera a divisão de demônios do exército, acreditando que ela pode ter informações úteis sobre os ogros. Mandra concorda com a ideia, mas se recusa a se aproximar de Gnome devido a um conflito de gerações entre elas. Em vez disso, Mandra diz que vai verificar as carruagens enquanto Shimura fala com Gnome. Shimura vai até o campo de treinamento onde Gnome conduz uma sessão diária. Ele fica impressionado com a habilidade dos soldados de Gnome e com o alto moral que ela mantém. Após o treinamento, Gnome se volta para Shimura e pergunta o que ele deseja. Ele explica que busca informações sobre a tribo dos ogros. Gnome não sabe muito, mas avisa que o líder dos ogros, Obir, é notoriamente difícil de se conversar, o que tornará as negociações complicadas. Gnome também menciona que não quer trabalhar com Mandra em nada, aumentando a tensão entre elas. Enquanto Shimura tenta conversar, Mandra aparece dizendo que já verificou as carruagens e veio buscá-lo. Ao ver Gnome, ela não consegue conter sua raiva e as duas começam a discutir. Shimura fica preocupado com o ódio mútuo entre Mandra e Gnome. Finalmente, Shimura e Mandra chegam ao castelo dos ogros. Antes de entrarem, são parados no portão e informados de que precisam esperar pela permissão de Obir para entrar. Mandra acha ridículo serem mantidos esperando. Shimura já viu isso antes e sabe que o ogro está apenas tentando desestabilizá-los para dificultar as negociações. É por isso que é importante manterem a calma, mas Mandra está prestes a explodir de raiva. Felizmente, antes que ela haja impulsivamente, o assistente do ogro aparece e informa que eles podem entrar. Enquanto caminham, Shimura percebe o quão desgastada está a armadura de Obir. Eventualmente, eles chegam à sala do trono e encontram Obir. Quando Mandra tenta iniciar as negociações, ele a interrompe, mandando-a calar a boca. Ele diz que não se importa com o motivo de estarem ali e que nunca ouvirá o que tem a dizer, a menos que se rendam a ele. Nesse caso, ele pode até ouvir, mas apenas se eles concordarem em matar seu chefe, o Senhor Demônio. Mandra não consegue acreditar no absurdo que acabou de ouvir e está prestes a perder o controle, mas Shimura segura sua mão e a tranquiliza, lembrando-a de que é exatamente isso que Obir quer. Shimura então se dirige a Obir com o tom mais educado possível, informando que ele e Mandra terão uma breve conversa do lado de fora. Lá fora, Mandra desabafa toda sua raiva, amaldiçoando a existência de Obir por ousar dizer tais coisas. Ela está pronta para voltar e atacá-lo, mas Shimura acalma novamente, explicando que Obir está provocando intencionalmente para causar uma cena e assim sabotar as negociações. Dessa forma, ele pode evitar rejeitá-las diretamente e culpar o fracasso nos dois. Com essa explicação, Mandra decide se acalmar, embora ainda esteja frustrada pelo insulto ao Senhor Demônio. Shimura também está furioso, mas sabe que agir com raiva apenas prejudicaria suas chances de sucesso. Contudo,
Fica claro que Obir não está disposto a negociar e parece não haver muito que possam fazer nesse ponto. Nesse momento, a mesma garota de antes aparece e se apresenta como Lulu, filha de Obir. Ela admite que pode parecer rude, mas tem um pedido. Precisa da ajuda de Shimura e Mandra para convencer seu pai. Lulu os leva a uma sala vazia e explica que é o armazém de alimentos, que está completamente vazio. Ela revela que, apesar da força e influência da tribo dos ogros entre os demi-humanos, eles estão enfrentando sérios problemas financeiros. A situação é tão grave que muitos estão lutando para conseguir comida. Shimura já suspeitava de algo assim. Ele notou o estado precário do equipamento de Obir e a sensação de frieza e abandono no castelo. Isso é típico de grandes organizações em declínio. Parecem estar bem por fora, mas estão à beira da falência. Lulu acredita que a única maneira de salvar a tribo dos ogros é aceitar a ajuda do exército demoníaco, mas seu pai se recusa a ouvi-la. Além disso, Obir está doente e eles têm escondido essa informação. Por isso, fizeram Shimura e Mandra esperarem do lado de fora enquanto preparavam Obir para a reunião. No entanto, a condição de Obir está piorando e ele está prestes a morrer. Se isso acontecer nas circunstâncias atuais, seria o fim de sua tribo. Então, Lulu implora Shimura por ajuda. Shimura diz que entende suas preocupações, mas também a repreende por compartilhar informações tão importantes. Como filha do chefe, ela precisa ser mais cuidadosa com as pessoas em quem confia. No entanto, Lulu acredita que Shimura é uma boa pessoa e confia em sua capacidade de julgar o caráter dos outros, por isso decidiu contar a ele sobre a situação. Então, ela faz um pedido inusitado. Pede que Shimura se case com ela para salvar a tribo dos ogros. Ao ouvir isso, Shimura entra em pânico enquanto Mandra começa a ferver de raiva. Mas Lulu está séria em sua proposta. Ela explica que todos os ogros de sua tribo são tão estúpidos quanto pedras, e a única maneira de garantir a prosperidade do exército demoníaco é fazendo com que alguém inteligente como Shimura se case com ela e se torne o novo chefe. Shimura tenta dissuadi-la de tomar uma decisão precipitada, mas Lulu está convencida de que essa é a única solução e está disposta a oficializar o casamento imediatamente. Contudo, Mandra não permite que isso aconteça. Mais tarde, naquela noite, Shimura está em seu escritório tentando descobrir como sair dessa confusão. Obir se recusa a negociar e Lulu quer se casar com ele. Ele não pode falhar em sua segunda missão para o Senhor Demônio, então decide ir ao bar em sua mente para clarear as ideias. Lá, ele encontra uma versão imaginária de Mandra discutindo com o bartender sobre o que é mais forte, gorilas ou leões. Shimura ouve a discussão, onde Mandra argumenta que gorilas são muito mais fortes, mas o bartender defende os leões, dizendo que um grupo de leões é chamado de orgulho. Essa palavra desperta uma ideia brilhante em Shimura. Na manhã seguinte, Shimura chama Mandra para fora e pede desculpas por acordá-la tão cedo, mas explica que precisa de sua ajuda para negociar. Para isso, eles precisam ir a outro lugar primeiro. Se tudo correr bem, será Obir quem implorará por uma reunião de negociação. Uma semana depois, Shimura e Mandra são chamados à sala do trono do chefe, exatamente como Shimura planejou. Obir está furioso, pois acaba de descobrir que todas as tribos vizinhas formaram uma aliança com o exército demoníaco na última semana e exige explicações. Uma semana antes, Shimura explicou a Mandra seu plano. Em vez de tentar convencer Obir diretamente, eles recrutaram primeiro as tribos menores. Assim como a tribo dos ogros, as outras tribos também estavam sofrendo com a escassez de alimentos, o que as tornava suscetíveis à promessa de apoio. Mandra entendeu o plano de Shimura, mas não esperava que funcionasse tão bem. Forçar Obir a negociar era parte de uma estratégia que Shimura desenvolveu quando vendia produtos na Terra. Ele explicou que, ao tentar abordar diretamente uma grande empresa, era frequentemente rejeitado. Então, ele começou a focar em empresas menores, oferecendo seus produtos a elas. Eventualmente, a grande empresa era forçada a procurá-lo para adquirir os produtos, evitando ficar para trás. Da mesma forma, ao convencer todos os demi-humanos vizinhos a se juntarem ao exército demoníaco, o chefe orgulhoso não poderia ignorar a situação. Agora, Shimura finge que apenas ofereceu ajuda às tribos menores porque elas estavam lutando para sobreviver e precisavam do suporte do exército demoníaco. Obir fica ainda mais irritado, pois nunca concordou com negociações. Tudo está saindo conforme planejado, já que com Obir fora de controle, ele está muito mais suscetível às táticas de negociação de Shimura. Shimura então explica que não formou as alianças sozinho, pois contou com a ajuda de Lulu. Obir não acredita que sua própria filha o trairia dessa forma,
Mas Lulu responde que era necessário para o bem da tribo dos ogros. Ela insiste que a única maneira de sair da situação atual é confiar na ajuda do exército demoníaco. Por mais que Obyr não queira admitir, os tempos mudaram. Ele está velho e atualmente doente, e se quiserem sobreviver, precisam se unir ao exército demoníaco. Nesse momento, Shimura intervém e oferece uma alternativa. Em vez de se juntar ao exército demoníaco, poderiam formar uma parceria igualitária. Na verdade, Shimura acabou de inventar isso, pois o acordo continua o mesmo, mas ao apresentá-lo como uma parceria igual, o orgulhoso chefe ogro se mostra mais inclinado a aceitar. Como esperado, Obyr não parece se opor à ideia, mas pede alguns dias para pensar. Alguns dias depois, Mandra entra correndo no escritório de Shimura para compartilhar uma boa notícia. Obyr concordou com a aliança com o exército demoníaco. Isso é ótimo, mas Shimura tem outras preocupações. O Senhor Demônio o encarregou de escolher um assistente para si, então ele passou os últimos dias analisando candidatos. Ele gostaria de poder escolher Mandra, pois ela é extremamente confiável. No entanto, Mandra entende isso como uma espécie de declaração de amor e fica um pouco envergonhada. Nesse momento, outra pessoa bate na porta. Shimura atende e encontra Lulu, que veio atuar como representante da tribo dos ogros na aliança com o exército demoníaco. Ela expressa sua imensa gratidão a Shimura, já que seu pai se tornou muito mais diplomático desde o encontro. Lulu afirma que está disposta a fazer qualquer coisa para mostrar sua gratidão, e Shimura pergunta se ela gostaria de ser sua assistente pessoal. Lulu aceita o cargo com entusiasmo, mas Mandra, cheia de ciúmes, evita olhar para Shimura e se lembra de que eles são rivais, então não pode ser amiga dele. Shimura não entende porque Mandra começou a agir de forma tão estranha, mas apesar disso, as coisas têm ido bem para ele. O exército demoníaco cresceu consideravelmente no último mês. Contudo, com o crescimento vêm os riscos e todos precisam estar atentos. Alguns dias se passam e Shimura está trabalhando em seu escritório quando Lulu entra para informá-lo de que alcançou um acordo com a tribo dos ursos, como ele havia pedido. Contanto que Shimura cumpra as condições deles, a tribo apoiará o exército demoníaco. Shimura fica satisfeito ao ouvir que tudo correu bem, mas Lulu também tem outra novidade. Ela soube que Shimura será recompensado por todo o esforço que tem feito e a cerimônia de premiação será realizada em breve. Ela promete contar mais depois do intervalo para o almoço. Shimura não faz ideia do que será premiado, mas considerando como o Senhor Demônio trata os seus, tem certeza de que será algo melhor do que uma festa com pizza. Nesse momento, Mandra entra em seu escritório trazendo almoço para eles compartilharem, como sempre fazem. Embora Shimura goste de comer com Mandra, ele odeia o fato de que a única comida disponível no exército demoníaco é uma papa grossa. Shimura entende as limitações logísticas de alimentar um exército inteiro, mas ainda deseja que ao menos houvesse carne para acompanhar a papa. Quando Mandra ouve suas reclamações, ela apresenta a solução perfeita. Se Shimura quer carne, eles devem ir buscá-la diretamente na fonte. Apesar de não gostar da ideia de caçar só para comer carne, essa não é a única razão pela qual Mandra o trouxe até ali. Ela recebeu um pedido das tribos demoníacas próximas para exterminar uma criatura mágica que vem atacando a região. Até agora, 5 orques foram mortos pela besta, algo que Shimura considera terrível, mas Mandra vê como algo natural. Os fracos são devorados pelos fortes. Normalmente, seria trabalho da tribo dos orques lidar com essas ameaças, mas a criatura em questão é forte demais para eles derrotarem. Por isso, Mandra decidiu cuidar disso. Enquanto investigam, ela nota cogumelos crescendo sob uma árvore e descobre que todos os orques atacados estavam colhendo esses cogumelos raros. Assim, concluem que a criatura deve estar acampada por perto. Mal precisam esperar, pois o javali aparece quase imediatamente. Mandra ordena que Shimura se esconda enquanto ela enfrenta o monstro. Mandra salta no ar e golpeia o rosto do javali, forçando-o ao chão. Porém, em retaliação, o javali começa a lançar pedras com os chifres. Mandra consegue desviar facilmente, mas Shimura, em pânico, mal consegue se proteger. O javali avança, derrubando árvores e se dirigindo direto para Shimura. Antes que ele seja atingido, Mandra acerta um soco no estômago da criatura. Embora seja claro para Shimura que Mandra é incrivelmente forte, seus golpes até agora não foram fatais. Em uma luta comum, isso não seria um problema, mas neste caso, o objetivo é caçar a criatura. O que falta a Mandra é poder de finalização. O javali continua atacando com suas presas afiadas e um erro de Mandra poderia ser fatal. Embora seus golpes causem trauma por impacto, isso não é suficiente.
Shimura percebe que ela precisa de uma arma, mas logo entende que Mandra está se segurando. Ela evita usar todo o seu poder porque leva muito tempo para se recuperar dos efeitos. Porém, sem usar sua força máxima, ela não conseguirá vencer. Quando o javali tenta atacar novamente, Mandra o detém com uma única mão. Poderia matá-lo com um soco naquele momento, mas isso estragaria a carne. Em vez disso, ela levanta e quebra seu pescoço. Com o javali derrotado, Mandra anuncia que agora podem comer carne, mas Shimura perdeu o apetite. Eles arrastam o corpo do javali até a vila dos orques para mostrar que a ameaça foi eliminada. Os aldeões ficam extremamente gratos e impressionados com a força de Mandra. Enquanto Mandra aproveita os elogios, ela sugere que todos compartilhem a carne do javali, já que é raro ter tanta carne disponível. Os aldeões ficam animados, mas Shimura mal consegue acreditar que eles estão dispostos a comer a carne de um javali que estava um ciclo evolutivo de se tornar um vizinho perigoso. Shimura fica ainda mais surpreso quando ouve Mandra dizer que ela mesma vai cozinhar a carne. Ele pergunta se ela está falando sério e Mandra oferece uma prova de sua iguaria caseira. Inicialmente, Shimura fica animado, já que Mandra faz soar como algo delicioso. Mas quando pergunta como ela pretende cozinhar, Mandra simplesmente lança uma bola de fogo na carne. O resultado é um pedaço de carne carbonizado e a expressão de Shimura deixa claro que é puro lixo. Mandra insiste para que ele experimente, dizendo que é melhor do que parece. Mas quando Shimura dá uma mordida, o gosto é tão ruim quanto a aparência. É como se tivessem despejado piche quente em sua boca. Ele preferiria passar fome a comer outro pedaço. Mandra acha rude Shimura criticar sua culinária, mas ele retruca que ainda mais rude é chamar aquilo de comida. Shimura, já lidando com o choque cultural de viver em um novo mundo, não consegue suportar mais isso e pede para assumir a cozinha a partir de agora. Quando Shimura termina de cozinhar a carne, o Mandro experimenta um pedaço e fica impressionada com o sabor curiosa. Ela pergunta o que ele fez. Shimura explica que primeiro ele mergulhou a carne em água para tirar o sangue, depois a assou lentamente sobre o fogo para remover o excesso de gordura e, por fim, a adicionou a uma sopa para eliminar qualquer cheiro desagradável. Ele se oferece para ensinar os aldeões a cozinhar, e eles ficam agradecidos por um dos generais demônios ser tão atencioso. No entanto, Mandra acha que Shimura, sendo alguém tão importante, não deveria gastar tempo ensinando culinária aos aldeões. Shimura explica que sua tarefa é melhorar o exército dos demônios e que um grande avanço em qualquer civilização está no desenvolvimento da culinária. Pessoas que consomem carne regularmente tendem a encontrar formas de aprimorar seu sabor, mas como a carne é rara naquela região, ninguém tem oportunidade de experimentar. Ele conclui que o país é pobre e carente de conhecimento, o que é duro, mas Mandra não pode discordar. Afinal, o território é em sua maioria estéril e o país é fraco em comparação aos vizinhos. Justamente por isso, precisam trabalhar para mudar essa situação como um dos 4 grandes generais. Mandra sugere que voltem ao castelo, mas Shimura acha que não é uma boa ideia, já que já está escuro. Mandra, no entanto, diz que isso não é um problema, pois pode iluminar o caminho com sua bola de fogo, algo de que ela se orgulha muito. Seu domínio mágico é uma habilidade única dos demônios, o que impressiona Shimura. Ele também percebe que faz sentido demidemônios que não podem usar magia treinarem incansavelmente para se tornarem lutadores eficientes, enquanto demônios como Mandra dependem exclusivamente da magia. No entanto, ele acha que Mandra poderia melhorar suas técnicas de combate. Por exemplo, embora sua força aumente drasticamente quando usa seu verdadeiro poder para transformar o corpo, leva tempo para ela se recuperar. Shimura sugere que ela leve uma arma para ajudar no combate da próxima vez e que use uma armadura que cubra mais do corpo. Ao ouvir isso, Mandra para no meio do caminho e apaga a luz. Ela entende que Shimura pode estar certo, mas considera ofensivo o foco dele em eficiência. Irritada, ela decide que não pode ficar perto dele naquele momento. De repente, ela abandona Shimura na floresta, e ele fica sem entender por que ela ficou tão brava. Shimura percebe que ficar na floresta é praticamente uma sentença de morte, então corre de volta para a Vila dos Orques em busca de segurança. Na manhã seguinte, ele se reúne com o Rei Demônio para relatar a missão. O Rei Demônio parabeniza pelo sucesso, mas comenta que ouviu dizer que Mandra voltou na noite anterior, enquanto Shimura só chegou de manhã, escoltado pelos orques. Curioso, o Rei Demônio pergunta se algo ruim aconteceu entre os dois. Desesperado, Shimura confessa que se sente indigno de ser um dos generais do exército demoníaco. O Rei Demônio acalma e pede para explicar o ocorrido. Depois de ouvir tudo,
O rei demônio percebe que Shimura sem querer ofendeu Mandra. No entanto, o mais importante agora é que eles resolvam a situação pelo bem do exército. Ele dá uma ordem oficial. Shimura deve encontrar uma maneira de se reconciliar com Mandra. Shimura acha a tarefa difícil, mas começa a refletir sobre a situação. Ele se lembra de como Mandra estava orgulhosa ao afirmar que apenas demônios conseguem usar magia e decide estudar um livro de história dos demônios para entender melhor. Ele descobre um capítulo que explica que o físico dos demônios é essencial para o poder mágico deles, razão pela qual os demônios têm tanto orgulho de seus corpos e costumam usar roupas muito reveladoras. Shimura percebe que ao sugerir que Mandra usasse uma armadura mais fechada, ele basicamente rejeitou o orgulho dela como demônio. Mesmo entendendo o motivo de sua raiva, ele ainda não sabe como consertar o relacionamento. Enquanto isso, no castelo, Lulu acaba de cortar lenha e se prepara para sua próxima tarefa, quando encontra uma Mandra furiosa e chorosa. Mandra corre até ela, lamentando que Shimura odeia e se recusa a elogiar seu corpo. Lulu, sem entender de início, ouve a história e percebe onde ocorreu o mal-entendido. Ela explica a Mandra que, como humano, Shimura tem valores muito diferentes. Em particular, Lulu sabe que Shimura não vê exposição corporal como algo positivo. Mandra fica incrédula, argumentando que esteve expondo seu corpo para Shimura por semanas e ele nunca reclamou. Lulu sugere que Shimura provavelmente achava que Mandra era apenas exibicionista e não questionava isso. Ao ouvir isso, Mandra percebe que se Shimura se sentia desconfortável com seu corpo exposto, todos os gestos de afeto corporal que ela fez pareciam comportamentos desviantes. Envergonhada e com raiva de si mesma por ter abandonado Shimura na floresta, ela começa a bater com a cabeça no chão. Lulu implora para que ela pare, pois o chão não aguenta mais. Mandra então pede conselhos sobre o que fazer. Lulu compartilha uma conversa que teve com Shimura quando começou a trabalhar como assistente dele. Ele havia dito a ela que queria que ela permanecesse fiel aos seus desejos, independentemente de qualquer coisa, para que se sentisse livre para discutir problemas e encontrar juntos uma solução. Lulu acredita que, apesar dos mal-entendidos, Mandra pode se reconciliar com Shimura desde que conversem abertamente. Eventualmente, Shimura e Mandra se encontram em uma escada do castelo, ambos ansiosos para dizer algo importante. Mandra se apressa em explicar a Shimura que ela não é uma exibicionista, apenas queria que ele elogiasse seu corpo. Ao mesmo tempo, Shimura admite que acha o corpo dela incrível. Os dois processam o que foi dito e, percebendo que finalmente estão na mesma página, Shimura se desculpa com Mandra. Ele admite que não sabia muito sobre demônios e não percebeu que o que disse poderia ser insultante. Mandra aceita as desculpas dele e também se desculpa por ter reagido de forma exagerada, reconhecendo que não era culpa de Shimura não conhecer a cultura demoníaca. Ela admite que, mesmo estando com raiva, não deveria tê-lo deixado sozinho na floresta, especialmente porque ele quase morreu por causa disso. Sentindo-se culpada, Mandra fica aliviada ao ouvir que Shimura perdoa, pois no final, tudo deu certo. Shimura fica feliz por terem resolvido o mal-entendido e acredita que, agora conhecendo um pouco mais um ao outro, eles podem se tornar grandes parceiros. No entanto, ele ainda não percebe que Mandra entende a palavra parceiros como uma proposta de casamento. Mais tarde, o rei demônio reúne seus subordinados para fazer um anúncio especial. Ele celebra as alianças formadas com várias tribos que fortaleceram enormemente o exército demoníaco e atribui o sucesso ao trabalho diligente de seu mais novo general, Shimura. Como reconhecimento por suas conquistas, o rei demônio presenteia Shimura com uma pedra mágica. Shimura se sente profundamente honrado, mas não pode aceitar sozinho, já que não teria conseguido sem a ajuda de Mandra. Ele se aproxima dela, ajoelha-se e pede que ela aceite a pedra ao seu lado. Mandra fica feliz, mas entra em pânico quando percebe que Shimura fez isso publicamente, diante de todos os líderes do exército demoníaco. O que Shimura não sabe é que neste mundo, oferecer uma pedra mágica a alguém é literalmente o equivalente a uma proposta de casamento. Ele acaba de propor a ela na frente de todo o exército, e a única razão pela qual Mandra não aceita imediatamente é porque está muito envergonhada com todos olhando. Alguns dias depois, Shimura é chamado para uma reunião com o Senhor Demônio e fica apavorado, achando que fez algo errado. Como medida preventiva, ele começa a se desculpar e implora para manter seu emprego. O Senhor Demônio fica surpreso com a reação de Shimura e diz que ele não está com problemas. Na verdade, fizeram uma cerimônia de premiação para ele recentemente por ser tão bom no que faz. Dito isso, o Senhor Demônio tem algo que quer discutir com ele.
Ele pergunta a Shimura o que ele acha da relação atual entre os semidemônios e os demônios do exército demoníaco. Pelo que Shimura observou, parece que os semidemônios se sentem inferiores aos demônios, já que apenas os demônios conseguem usar magia. Esse é exatamente o problema que o Senhor Demônio tem tentado resolver. Ele pede a Shimura que encontre uma maneira de permitir que todos usem magia, pois assim os semidemônios poderão se equiparar aos demônios. Shimura acha que é um bom plano, mas vê um grande problema. Ele mesmo não consegue usar magia. Então, como poderia encontrar uma solução para que todos pudessem usá-la? O Senhor Demônio percebe que é uma tarefa desafiadora, mas por isso ele presenteou Shimura com uma pedra mágica, dando-lhe total autoridade para decidir como utilizá-la para cumprir a missão. No entanto, ele não poderá fazer isso sozinho, então o Senhor Demônio designou um especialista em magia para ajudá-lo, Silid. O Senhor Demônio garante a Shimura que Silid é muito competente com magia, porém avisa que Shimura deve ser cuidadoso, pois Silid pode ser extremamente difícil de lidar. Shimura afirma que entendeu e deixa a sala do trono do Senhor Demônio para procurar Silid. Enquanto isso, Mandra observa escondida atrás de uma grade. Ela tem espionado Shimura sempre que pode nos últimos dias, tanto por curiosidade sobre o progresso de seu trabalho quanto por ainda estar animada com a proposta de casamento que Shimura fez há poucos dias. Shimura chega ao quarto de Silid e bate na porta. Quem atende é Belinda, que informa que Silid não está no momento e que ele terá que voltar mais tarde. Ela tenta fechar a porta, mas Shimura coloca o pé na entrada, insistindo em entrar de qualquer forma. Mandra vê tudo isso e começa a ficar irritada, achando que Shimura está flertando com outra mulher depois de já ter proposto o casamento a ela. Dentro do quarto de Silid, Belinda tenta convencer Shimura a ir embora, dizendo que Silid não está lá, mas ele não acredita, pois sabe que Belinda na verdade é Silid disfarçada. Belinda tenta negar, mas Shimura tem 2 motivos para acreditar que ela está mentindo. Primeiro, ele memorizou todos os oficiais do exército demoníaco e não há ninguém chamado Belinda. Segundo, o próprio Senhor Demônio já havia contado que Silid gosta de se disfarçar para evitar trabalho. Silid percebe que foi descoberta e admite que Shimura está certo. No entanto, ele ainda não entende por que ela fingiria ser sua própria assistente. Silid explica que, se todos soubessem sua verdadeira identidade, a sobrecarregariam de tarefas e ela odiaria trabalhar. Mesmo assim, Shimura tem algo importante para ela, então pede que reserve um tempo para falar sobre ferramentas mágicas. Contudo, Silid se recusa categoricamente a ajudar. Ela não faz nada que exija esforço, mesmo sob ordens diretas do Senhor Demônio. Além disso, ela criou algo parecido no passado e não vê razão para recriar agora. Shimura não fazia ideia de que Silid havia tentado criar ferramentas mágicas anteriormente. Como ele demonstra interesse, Silid decide mostrar sua invenção. Ela pega um objeto e informa que ele é feito de uma base mineral que facilita a passagem de magia, com camadas de pedras mágicas no topo. Com essa configuração, o objeto pode lançar todos os tipos de magia, exatamente o que Shimura procura. Ele pergunta a Silid se pode obter permissão para produzir isso em massa. Silid responde que ele é livre para fazer o que quiser, mas o protótipo custou 50 milhões para ser produzido, portanto ele precisará de um esquema financeiro incrível para viabilizar a produção em massa. O dispositivo exige pedras mágicas de alto nível para ser fabricado, o que naturalmente o torna caro. Shimura fica chocado ao saber o custo e entende porque Silid nunca colocou a invenção em produção. No entanto, ele não se deixa abater e pergunta se seria possível reduzir o número de feitiços que o dispositivo pode lançar. De acordo com Silid, o dispositivo requer pedras mágicas de alto nível para lançar vários tipos de magia. Shimura sugere limitar o dispositivo a apenas um feitiço. Silid fica intrigada, pois nunca tinha pensado nisso e, após refletir, confirma que limitar o dispositivo a um único feitiço reduziria significativamente o custo, permitindo o uso de pedras mágicas de baixo nível na produção. Ela fica impressionada com a ideia de Shimura, que teve a sugestão tão rapidamente. Por coincidência, ele tem uma pedra mágica em mãos e pergunta se ela seria suficiente. Silid começa a se interessar pela ideia. Como já possuem todos os materiais necessários, decidem começar a trabalhar imediatamente. Porém, ela precisa de um assistente, então arrasta Shimura para seu porão, sem planos de deixá-lo dormir naquela noite. Enquanto isso, fora do quarto de Silid, Mandra começa a suspeitar e se pergunta o que Shimura poderia estar fazendo com outra mulher tão tarde da noite. Na manhã seguinte, vemos Shimura sentado no chão do porão, quase inconsciente devido à falta de sono. Silid está igualmente exausta, mas muito animada,
pois conseguiu redesenhar completamente sua ferramenta mágica para lançar apenas um feitiço. Agora, o dispositivo pode ser produzido em massa por uma fração do custo do modelo antigo, tudo graças ao seu gênio. No entanto, antes de iniciar a produção em massa, precisam testá-lo. Seelid informa Shimura que ele será o voluntário para os testes. Shimura implora por um tempo de descanso, já que está à beira do colapso. Seelid permite que ele saia, mas dá apenas 1 hora de intervalo antes de começarem os testes. Quando Shimura chega à porta de entrada, está prestes a abri-la, mas Mandra irrompe no local, exigindo saber o que ele esteve fazendo a noite toda. As ações impulsivas de Mandra acabam fazendo Shimura desmaiar. Desesperada, ela se ajoelha e tenta sacudi-lo para acordá-lo, mas isso só o deixa mais tonto. Nesse momento, Seelid sai do porão usando sua roupa habitual, para que Mandra não perceba que ela era a mulher que estava com Shimura antes. Mandra fica desconfiada e começa a questionar se o que viu antes estava correto. Mas de repente, a assistente de Mandra, Lum, e Lulu entram na sala com urgência. Uma emergência aconteceu. Um bando de pássaros Azata atacou algumas vilas, e se nada for feito rapidamente, elas serão destruídas. Os pássaros Azata são aves terrestres grandes, conhecidas por sua natureza violenta, representando uma ameaça tão grande que o Senhor Demônio ordenou que tudo fosse feito para afastá-los. Por isso, Lum foi atrás de Mandra, já que ela é a única capaz de lidar com um bando tão grande. Frustrada por querer passar tempo com Shimura, Mandra é arrastada para a missão. No entanto, Seelid vê isso como a oportunidade perfeita para testar seu novo dispositivo mágico e decide levar Shimura ao campo de batalha. Assim que chegam, Shimura pede aos moradores locais que se afastem um pouco, pois o que estão prestes a fazer pode ser perigoso. Seelid ajusta a pedra mágica para lançar um feitiço de fogo simples e entrega Shimura para que ele a teste. Antes disso, Shimura pergunta se o dispositivo possui recursos de segurança. Seelid garante que, mesmo que exploda, Shimura perderá apenas um braço, o que não o tranquiliza. Apesar dos riscos, Shimura decide testar o dispositivo. Quando o bando de pássaros Azata se aproxima, Seelid instrui Shimura a canalizar poder através do dispositivo. Ele faz um som estranho ao ser ativado, mas se diz que isso é normal, ela orienta. Shimura imaginou que o dispositivo era uma extensão de seu corpo e deixou a energia fluir até acumular em sua mão direita. Seguindo as instruções, Shimura conseguiu formar uma bola de fogo na mão, ficando surpreso por finalmente usar magia. Com o sucesso da primeira fase, Seed ordenou que Shimura começasse a atacar os pássaros. Ele lançou uma bola de fogo em um dos pássaros, obliterando-o encorajado. Shimura continuou lançando bolas de fogo, sentindo-se poderoso pela primeira vez desde que chegou a este mundo. No entanto, esse sentimento não durou muito, pois o dispositivo queimou e deixou de funcionar. Quando um dos pássaros estava prestes a atacá-lo, Seed criou uma barreira ao redor de Shimura. Protegendo, Shimura tentou usar o dispositivo novamente, mas percebeu que ele estava apenas atraindo os pássaros ao invés de lançar magia. Seed interveio e derrotou os pássaros que se aproximavam, perguntando por que Shimura não estava mais usando o dispositivo. Ele mostrou o cristal que claramente foi sobrecarregado. Seed concluiu que cristais mágicos de baixo nível não são suficientes para sustentar o dispositivo, declarando o experimento um fracasso por enquanto. Apesar disso, conseguiram afastar os pássaros, e os aldeões comemoraram preparando um ensopado com a carne das aves. Enquanto Shimura pegava uma tigela de ensopado, Seed estava sob uma árvore brincando com uma criança demi-humana. Surpreso, Shimura comentou que sempre achou que todos os demi-humanos fossem fortes, mas não sabia que alguns poderiam ser tão frágeis. Seed concordou, mas ressaltou que, mesmo fracos, esses demi-humanos são muito gentis. Seed revelou que nasceu em uma família mercante de elfos, mas as coisas deram errado e ela acabou sendo expulsa. Depois disso, viveu como andarilha por um tempo até ser acolhida em uma vila de demi-humanos. Esses demi-humanos foram extremamente gentis com ela, mas por não possuírem habilidade mágica, viviam em condições de pobreza. Seed queria ajudá-los e decidiu criar um dispositivo que permitisse que eles usassem magia. No entanto, ao longo do caminho, se distraiu e perdeu de vista o objetivo original de sua pesquisa. Seed se virou para Shimura e declarou que seu objetivo como pesquisador é ajudar as pessoas e que precisam fazer o projeto dar certo, especialmente porque é provável que mais pássaros ataquem a vila novamente. Shimura refletiu por um momento e teve uma ideia brilhante. Ele perguntou a Seed se ela conseguia produzir mais dispositivos mágicos até a manhã seguinte. Como os designs já estavam prontos, não demoraria muito para fabricar mais,
embora Sid não conseguisse fazer melhorias sem suas ferramentas. Shimura assegurou que melhorias não eram necessárias, pois o plano funcionaria com o design atual. Na manhã seguinte, Shimura e Sid partiram para enfrentar o bando de pássaros que avançava em direção à vila. Antes que os pássaros se aproximassem, Shimura ativou os dispositivos mágicos que havia instalado no chão com antecedência. O som perturbador dos dispositivos sendo ligados ao mesmo tempo assustou os pássaros, que desistiram de atacar a vila e fugiram. O melhor de tudo é que, como nenhum feitiço foi lançado, as pedras mágicas nos dispositivos durarão muito tempo, garantindo a proteção de vilas remotas com baixo custo. O Senhor Demônio ficou extremamente satisfeito com a inovação que os dois alcançaram. Ele os elogiou e ordenou que Sid iniciasse a produção em massa dos dispositivos mágicos para que fossem distribuídos a todas as vilas necessitadas. Algum tempo depois, Shimura encontrou Sid para agradecer por sua ajuda, pois jamais teria conseguido alcançar aquele resultado sozinho. Da mesma forma, Sid agradeceu a Shimura por reacender sua empolgação com a pesquisa e por lembrá-la de que seu trabalho é para ajudar as pessoas. Ela estava profundamente grata e prometeu que, se ele precisasse de ajuda no futuro, poderia procurá-la. Antes de partir, Sid entregou a Shimura um dispositivo mágico que fez especialmente para ele. Enquanto os outros suportavam até 10 feitiços no máximo, este suporta pelo menos 30, garantindo que ele tem uma ferramenta confiável caso enfrente perigo. Motivado, Shimura retornou ao seu escritório mais determinado do que nunca colocar sua papelada em dia. No entanto, antes que pudesse começar, foi nocauteado quando Mandra invadiu o local. Ela acabou de saber sobre o trabalho de pesquisa com Sid e queria se desculpar por pensar que Shimura estava flertando com outra mulher mesmo após propor casamento a ela. Mas ao vê-lo inconsciente no chão, ela correu para socorrê-lo. Mais tarde, Shimura convida Mandra para um passeio de compras e Mandra fica tão nervosa com isso que vai até Lulu para pedir conselhos. Ser chamada para fazer compras com ele só poderia significar uma coisa. Então Mandra tem certeza de que Shimura chamou para um encontro. Como esse é o caso, ela planeja usar um visual ousado para impressioná-lo e pretende vestir apenas um biquíni para mostrar o máximo possível do seu corpo. No entanto, Lulu aconselha que essa pode não ser a melhor ideia, já que Shimura ficaria desconfortável com tanta exposição. Em vez disso, seria melhor optar por algo um pouco mais conservador. Mandra segue o conselho de Lulu e, felizmente, Shimura parece realmente gostar de sua roupa. Ela começa a acreditar que o encontro pode correr bem e que seu relacionamento com Shimura pode avançar para o próximo nível. Infelizmente, estamos falando de Shimura, então o único motivo pelo qual ele a chamou para ir às compras foi porque queria pesquisar o mercado. Mandra fica completamente desolada ao perceber que isso não era um encontro. Afinal, ela praticamente ferve de raiva, mas ainda quer ajudar Shimura, então pergunta que tipo de pesquisa ele está conduzindo. Shimura explica que sempre é uma boa ideia obter as opiniões dos moradores locais, pois isso pode lhe dar uma perspectiva diferente e ajudá-lo a melhorar o exército demoníaco. No entanto, por enquanto, ele apenas quer aproveitar a paisagem com Mandra, o que a pega de surpresa, mas ainda assim isso não é um encontro. Ao se aproximarem de uma barraca, o dono reconhece Shimura como um dos generais de elite do exército demoníaco. Shimura fica surpreso ao perceber que as pessoas sabem quem ele é, mas há rumores circulando sobre um humano que foi pessoalmente convocado pelo Senhor dos Demônios e seu traje distinto faz com que se destaque. O vendedor também reconhece Mandra. Como ela e Shimura estão juntos ali, assume que estão em um encontro. No entanto, Mandra nega, pois Shimura já havia deixado claro que a saída era estritamente para trabalho. Ela explica que estão ali para conduzir uma pesquisa de mercado. Como esse é o caso, o vendedor se oferece para mostrar alguns de seus melhores produtos, incluindo um conjunto de ornamentos de ouro puro. Como não é todo dia que tem generais do exército demoníaco como clientes, ele até propõe um desconto se eles comprarem 2 copos como um par. O vendedor explica que esses copos costumam ser adquiridos por casais prestes a se casar. Sem pensar 2 vezes, Shimura diz que quer comprar o par para ele e Mandra, o que lhe dá sinais confusos, pois parece que Shimura está tentando flertar com ela. No entanto, na realidade, ele apenas comprou os copos para obter mais informações do vendedor. Assim, Mandra fica mais uma vez desapontada. Após um pouco mais de investigação, Shimura se senta com Mandra para tomar um café enquanto analisa os resultados da pesquisa. Segundo suas descobertas, as recentes alianças formadas com outros territórios demoníacos foram bem recebidas pela população e as diferentes culturas estão se integrando de forma satisfatória. No entanto, isso também trouxe alguns efeitos negativos.
O aumento populacional causou uma escassez de alimentos sem precedentes e o preço de culturas essenciais como o grão está alto demais para a população conseguir pagar. Lulu também percebeu o aumento dos preços. Ela foi até um dos comerciantes de alimentos e exigiu saber por que estavam tornando os produtos tão caros. Mas mesmo sendo sacudido violentamente, o comerciante disse a ela que não podia se dar ao luxo de reduzir seus preços, caso contrário ficaria endividado. O preço do grão estava claramente inflacionado, mas se os varejistas não eram os responsáveis pelo aumento, então deveria ser obra dos atacadistas. Os atacadistas são os responsáveis pela distribuição de mercadorias após comprá-las em grande quantidade dos agricultores. Normalmente, esse arranjo funciona bem, mas há a possibilidade de que os atacadistas estejam aumentando artificialmente os preços do grão para maximizar seus lucros. Como os varejistas são obrigados a comprar pelo preço inflacionado, eles também precisam aumentar seus preços para continuar no negócio. Como os atacadistas provavelmente eram os culpados, Mandra achava que deveriam invadir o prédio deles e exigir que os preços voltassem ao normal. No entanto, Shimura não achava que essa era uma boa ideia, pois ainda era pura especulação que os atacadistas fossem os responsáveis, e eles não podiam correr o risco de irritá-los, pois isso poderia causar um desastre nacional se não fossem cuidadosos. Os atacadistas eram gerenciados por uma grande guilda comercial e detinham um poder considerável. Antes de agir, era necessário reunir mais informações sobre o assunto. Com isso em mente, Shimura declarou que haviam terminado sua pesquisa de mercado por aquele dia. Ainda havia bastante tempo antes de precisarem retornar ao castelo, então ele perguntou a Mandra se havia algo que ela quisesse fazer. Enquanto isso, Mandra ficou animada, pois essa poderia ser sua chance de ter um encontro de verdade com Shimura. No entanto, toda sua esperança de passar um tempo a sós com ele foi destruída quando o gnome apareceu. Shimura ficou surpreso ao vê-la ali e perguntou se ela também tinha saído para fazer compras. Gnome explicou que aquele era um dia importante para o seu povo, então ela estava ali para comprar presentes para as pessoas de quem gostava. No caso, ela estava comprando presentes para seus camaradas do exército demoníaco, mas ainda guardava rancor de Mandra, então esta não receberia nada dela. Nesse momento, 2 demi-humanos ratos se aproximaram de Gnome e imploraram por sua ajuda para salvar sua loja da falência. Eles pareciam bastante desesperados, então Shimura e os outros decidiram segui-los até a loja para entender o problema. O casal de ratos explicou que mantinham a loja há anos e vendiam um alimento chamado Shimu, mas ano após ano suas vendas estavam caindo e eles já vinham lutando para manter o negócio aberto há algum tempo. Recentemente, foram abordados por um grande comerciante chamado Bua Galian, que fez um pedido enorme, alegando que poderia obter um bom lucro revendendo Shimu, já que o grão estava muito caro ultimamente. O casal ficou encantado com a notícia e trabalhou incansavelmente durante a noite, usando até o último ingrediente que tinham para atender ao pedido de Bua Galian. No entanto, naquela manhã, quando ele deveria buscar a encomenda, repentinamente desistiu do negócio e disse que não estava mais interessado. Agora, o casal estava preso com uma quantidade massiva de produtos não vendidos, e se não fizessem algo rapidamente, iriam à falência devido ao dinheiro que desperdiçaram. O problema era sério, mas Gomi não conseguia pensar em uma solução, então recorreu a Shimura, pois tinha ouvido falar que ele era um bom solucionador de problemas. Ela perguntou se ele tinha alguma ideia para ajudar o casal a salvar sua loja. Felizmente, com as informações que reuniu no mercado naquele dia, Shimura disse que tinha a solução perfeita. Gomi perguntou se ele tinha certeza de que conseguiria resolver a situação, e Shimura garantiu que seu plano daria certo, dizendo que poderiam deixar tudo com ele. O primeiro passo no plano de Shimura era fazer com que o casal verbalizasse seu objetivo, então ele pediu que eles esclarecessem o que queriam alcançar. Como o produto expirava em um dia, isso significava que tinham que vender todas as 300 porções que o casal havia preparado até o fim do dia. Shimura experimentou um pouco do Shimu mais cedo e percebeu que era bem semelhante ao mochi do Japão. No entanto, faltava um elemento essencial. Assim como o mochi, o Shimu não tinha um sabor distinto por si só, o que permitia que fosse combinado com vários acompanhamentos e temperos para torná-lo mais interessante. Agora, a única coisa a fazer era decidir qual sabor adicionar ao Shimu. Para isso, Shimura perguntou ao casal sobre sua base de clientes. Eles responderam que, por ser um alimento tradicional, o Shimu não era muito popular entre os jovens, e atualmente, até os mais velhos estavam perdendo o interesse. Para ser honesto, o casal entendia o motivo, pois eles mesmos estavam cansados do sabor sem graça. Mandra não podia acreditar que eles ainda escolhiam vender Shimu quando nem ao menos gostavam mais dele, mas isso não vinha ao caso.
O tempo estava se esgotando antes que o Shimu estragasse. Shimura sugeriu que dividissem o trabalho. Ele e o casal ficariam ali para pensar em boas combinações de sabor para o Shimu, enquanto mandaria os outros até as lojas que ele anotou em sua lista para pedir ajuda com o plano. Depois de reunir tudo o que precisavam, Shimura foi ao mercado levando um tambor para atrair a atenção das pessoas. Ele anunciou que aquele dia era o dia de Rui e convidou todos a participarem das festividades que havia preparado. A multidão parecia intrigada, pois a celebração parecia divertida, mas ninguém sabia o que significava o dia de Rui. Então, Shimura começou a explicar. O feriado era baseado em uma antiga lenda sobre uma bela jovem e um homem que vendia Shimu. Certo dia, os dois se encontraram no mercado e se apaixonaram instantaneamente. No entanto, um homem poderoso queria tornar a jovem sua esposa. Como ela claramente não estava interessada na proposta do rei, ele ficou enraivecido e proibiu a moça de ver seu amado novamente. Mesmo assim, os dois continuaram a se encontrar às escondidas, e sob o céu estrelado, comeram Shimu juntos enquanto desejavam poder viver livremente sem precisar se esconder. Foi então que os céus ouviram suas preces e os levaram para o céu noturno, onde puderam viver felizes para sempre. Essa lenda é a base do Festival de Rui e diz que se você trocar Shimu com alguém que ama e comerem juntos, seu desejo pode se tornar realidade. A multidão ficou fascinada com a história de Shimura e quis comprar Shimu para experimentar a tradição. Coincidentemente, Shimura conhecia um casal que tinha uma grande quantidade de Shimu disponível. A maioria das pessoas viu o Shimu como algo sem graça, sem sabor, mas depois de um brainstorming, o casal conseguiu mudar isso e criou novas e empolgantes variações do produto. As pessoas começaram a comprar Shimu em grande quantidade. Embora Mandra confiasse que Shimura encontraria uma solução, ela ainda ficou surpresa ao ver que ele conseguiu convencer tantos jovens a comer um lanche tradicionalmente consumido apenas pelos mais velhos. Shimura explicou que, quando a popularidade de um produto começa a cair, é possível revitalizá-lo mudando o público-alvo. Durante a pesquisa de mercado, ele percebeu que havia um grande número de jovens e suas famílias no mercado. Quem melhor para atrair do que esse novo público, com uma estratégia de marketing renovada e novos sabores? Shimura não se surpreenderia se o Shimu se tornasse um sucesso novamente. O Shimu se tornou o item mais vendido do mercado da noite para o dia. Na verdade, Shimura já está pensando em planos para abrir lojas em cadeia e expandir para o exterior a fim de aumentar os lucros. Mas Mandra logo tira de seu frenesi empresarial. Mais tarde naquela noite, quando a multidão começa a se dispersar, Shimura e Mandra vão encontrar o casal, que não consegue agradecer o suficiente pela ajuda, pois conseguiram vender todo o estoque graças a eles. Shimura diz para não se preocuparem, pois o sucesso deles não foi apenas por causa dele, mas também pelo trabalho árduo do casal, pela ajuda de Mandra e até de Gnome. Gnome pode ter saído no início, mas durante o dia Shimura ouviu de alguns demi-humanos que Gnome havia recomendado a loja a eles, então ela deve ter espalhado notícias sobre o Shimu para ajudá-los. Ainda assim, para demonstrar gratidão, o casal oferece um prato de Shimu para Shimura e Mandra compartilharem, e Shimura aceita com prazer. Mandra começa a corar porque se lembra da parte da lenda que diz que compartilhar Shimu com alguém significa que você o ama. Para Shimura estar tão ansioso para dividir com ela, só pode significar uma coisa. Ela tenta não criar expectativas muito altas. Mas então Shimura tira as taças de casamento que comprou mais cedo e diz que quer dar uma delas para Mandra. A evidência de que ele quer se casar com ela é esmagadora neste ponto. Então Mandra pergunta o que ele pretende desejar enquanto compartilham um Shimu. Sem hesitar, Shimura responde que deseja o sucesso de seu próximo projeto, deixando Mandra mais uma vez desapontada. Mais tarde naquela noite, Shimura vai se encontrar com o Senhor Demônio, pois tem algo importante para discutir com ele. Durante sua pesquisa de mercado, ele descobriu muitas informações úteis, mas, mais notavelmente, encontrou alguns ornamentos dourados à venda. Esses ornamentos vêm de uma nação vizinha conhecida como País Dourado, devido às suas abundantes minas de ouro. Se o Senhor Demônio pretende expandir o exército demoníaco, Shimura sugere que eles estabeleçam laços comerciais com o País Dourado. O Senhor Demônio acha essa ideia excelente e diz que iniciarão as negociações comerciais o mais rápido possível. Já sabendo exatamente o que oferecer em troca, ele pega um dos dispositivos mágicos e diz que os trocarão com o País Dourado. No entanto, Shimura não acha que isso seja uma boa ideia, já que os dispositivos mágicos são uma tecnologia exclusiva do exército demoníaco e não deveriam ser vendidos tão facilmente. No entanto, o Senhor Demônio vê a situação de outra forma. Não importa o que façam, a tecnologia acabará sendo roubada por forasteiros ou replicada,
Mas algo que não pode ser copiado são as pessoas. Contanto que o Senhor Demônio tem indivíduos talentosos como seus 4 generais ao seu lado, ele tem certeza de que serão capazes de criar dispositivos mágicos ainda mais poderosos no futuro. Ele dá a Shimura permissão para cuidar de todas as negociações sobre o assunto, mas também o alerta para ter cuidado, pois o rei do País Dourado é um homem formidável. O dia logo chega para Shimura iniciar as negociações e ele está se preparando para viajar para o Reino Dourado para se encontrar com o rei. Antes de partir, Mandra o encontra perto da carruagem e sugere acompanhá-lo, pois está preocupada que Shimura possa se meter em encrenca. No entanto, essa negociação é sua primeira missão solo, então ele diz que precisa fazer isso sozinho. Mandra entende que ele quer seguir sozinho, mas o alerta de que o rei do Reino Dourado tem um temperamento extremamente curto. Portanto, Shimura precisa ter cuidado com as palavras ao falar com ele. Por exemplo, o rei já alimentou um comerciante um crocodilo porque ele insistia em vender uma garantia estendida para uma carruagem. Ao ouvir isso, Shimura começa a se preocupar também. Ainda assim, ele precisa seguir em frente. Sua carruagem parte enquanto ele se afasta e Mandra grita palavras de encorajamento e o lembra para ficar longe das mulheres do Reino Dourado. Após uma longa viagem, Shimura finalmente chega ao Reino Dourado, conhecido como Rampage, e ele é tão vibrante quanto dizem os rumores. Ele está contente por prosseguir com as negociações com esse país porque, até agora, o exército demoníaco só exportava colheitas como meio de obter moeda estrangeira. No entanto, devido ao aumento repentino da população, não apenas o exército tem consumido todo o seu próprio suprimento de grãos, mas também precisou começar a importá-los. Para resolver esse problema, Shimura pretende negociar algo valioso como ouro, e não há lugar melhor para adquirir ouro do que o Reino Dourado. Shimura consegue facilmente uma audiência com o rei graças à sua posição como um dos generais de elite do exército demoníaco e, depois de alguns momentos, o rei de Rampage entra na sala do trono. Shimura baixa a cabeça para cumprimentá-lo e começa a se apresentar, mas o rei já sabe tudo sobre ele. Ele sabe que Shimura foi invocado para este mundo há alguns meses como um dos generais demoníacos. Desde então, expandiu a influência do exército demoníaco e implementou várias reformas. De acordo com tudo que ouviu, o rei acredita que Shimura é uma pessoa talentosa, mas há algo que ele não entende. Se Shimura tem sido um dos generais do exército demoníaco por vários meses, por que esta é a primeira vez que ele vem cumprimentar o rei? O rei está claramente irritado e Shimura não sabe o que dizer, então começa a se desculpar. Mas, do jeito que as coisas estão indo, parece que as negociações podem fracassar antes mesmo de começarem. O rei então pergunta se há algum motivo específico para essa reunião e Shimura aponta para o carrinho atrás dele, dizendo que trouxe uma oferenda para o rei. Ele apresenta uma coleção dos melhores talheres de prata que o exército demoníaco tem a oferecer. No entanto, como se trata do rei do Reino Dourado, ele se sente profundamente insultado por Shimura ter a ousadia de lhe trazer prata como presente. O rei agora está de péssimo humor e Shimura se desculpa, mas isso fazia parte de seu plano o tempo todo. Ele então retira um dispositivo mágico e diz que irá oferecê-lo como um pedido de desculpas, já que o rei não ficou satisfeito com a prata. Inicialmente, o rei não fica impressionado com o dispositivo, pois ele claramente foi feito com uma pedra mágica de baixo nível. No entanto, embora isso seja verdade, Shimura informa ao rei que este dispositivo mágico é capaz de afastar bestas mágicas. É uma invenção original do exército demoníaco, sendo impossível encontrá-lo em qualquer outro lugar. Shimura sabe muito bem que o Reino Dourado tem um certo problema com bestas mágicas em suas terras. O rei não nega essa informação, então Shimura explica como ouviu falar dos golems de pedra que aterrorizam as minas, interrompendo o trabalho dos mineiros e forçando o rei a contratar uma força de defesa especializada para as minas. No entanto, com esses dispositivos mágicos, ele poderia eliminar completamente a necessidade dessa força de defesa, garantindo a segurança dos mineiros e aumentando a produtividade. Ele então mostra ao rei uma pequena coleção de dispositivos mágicos e diz que esses serão sua oferta para hoje. Mas, se o rei achar útil, poderá comprar mais do exército demoníaco. O rei acha a proposta de Shimura intrigante e definitivamente gostaria de comprar mais, mas somente se Shimura puder provar que o que disse sobre os dispositivos mágicos é realmente verdade. Com um estalar de dedos, as luzes se apagam e o crocodilo de estimação do rei é solto bem ao lado de Shimura. Se Shimura estiver falando a verdade sobre os dispositivos mágicos, o rei acredita que ele não terá problemas para afastar o crocodilo. Esse é um teste aterrorizante e Shimura está internamente apavorado, mas confia no desempenho dos dispositivos mágicos. Assim, ele segura um dos dispositivos e o ativa para assustar o crocodilo. O dispositivo funciona,
Mas ao se afastar de Shimura, o crocodilo vê o rei e decide ir atrás dele em vez disso. Shimura percebe isso e tenta usar um dos dispositivos para lançar uma bola de fogo no crocodilo, mas no fim sua ajuda não foi necessária, pois o rei facilmente elimina o crocodilo, reduzindo-o a cinzas. O rei fica impressionado com a eficácia dos dispositivos mágicos, mas também com Shimura como pessoa. Embora Shimura seja um plebeu, ele tem a coragem de se colocar diante do rei como um igual. Ele é talentoso em negociações e imediatamente agiu ao pensar que a vida do rei estava em perigo. O rei passa a gostar dele e decide comprar os dispositivos mágicos do exército demoníaco. Como pagamento, ele coloca 3 barras de ouro diante de Shimura. Com essa quantia, Shimura diz que o exército demoníaco pode preparar 200 unidades no próximo mês. No entanto, o rei é um homem impaciente e exige que as unidades sejam entregues em apenas uma semana. Como compensação pelo prazo reduzido, ele oferece várias toneladas de ouro. As negociações foram bem-sucedidas, mas criar 200 unidades em uma semana será um grande desafio. Shimura pergunta a Sylphid se há alguma maneira de fabricar essa quantidade a tempo, mas ela diz diretamente que é impossível. Eles começaram a produzir os dispositivos mágicos em massa recentemente, mas fabricar tantos em apenas uma semana é irrealista. Shimura implora para que ela encontre uma solução, mas Sylphid responde que não pode simplesmente tirar 50 trabalhadores extras do nada. Além disso, a demanda local pelos dispositivos mágicos tem aumentado e ela afirma que já estão sobrecarregados. Ela repreende Shimura por aceitar um pedido tão grande sem considerar a carga de trabalho da produção. Shimura admite que pode ter cometido um erro, mas então se lembra de ter visto o relatório logístico da distribuição dos dispositivos mágicos alguns dias atrás. Segundo o relatório, a prioridade foi dada às áreas com problemas de feras mágicas. Então a demanda geral pelos dispositivos mágicos deveria estar relativamente baixa. Isso significa que Sylphid estava mentindo sobre a falta de pessoal para evitar ter que trabalhar mais. Sylphid percebe que foi pega e não tem escolha a não ser aceitar o pedido. Ela promete fabricar as 200 unidades dentro da semana. No entanto, naquele exato momento, um mensageiro do Reino Dourado entra correndo e informa que o Rei Dourado ficou tão impressionado com os dispositivos mágicos que quer ainda mais. Assim, o pedido inicial de 200 unidades agora será de 300, com muito trabalho árduo e horas extras. A equipe de produção consegue fabricar as 300 unidades dentro do prazo de 3 semanas. Agora que atingiram a cota, Shimura finalmente pode relaxar. Lulu o parabeniza por conseguir cumprir o pedido, mas aproveita para perguntar por quanto Shimura vendeu os dispositivos mágicos. Ele responde que conseguiu fazer o Rei Dourado pagar 50 mil moedas por cada unidade, totalizando 150 milhões pelas 300 unidades encomendadas. Lulu mal pode acreditar que Shimura realmente conseguiu convencer o Rei Dourado a pagar esse valor. Mas tudo foi graças a uma estratégia psicológica cuidadosamente planejada. Como os dispositivos ainda eram desconhecidos, poderiam definir o preço que quisessem. Para estabelecer o valor dos dispositivos mágicos, Shimura primeiro ofereceu alguns bens caros como presentes para o rei. Ele propositalmente escolheu talheres de prata, esperando que o Rei Dourado ficasse irritado. No entanto, mesmo que ele rejeitasse os talheres, ainda reconheceria que eram bens valiosos. Dessa forma, quando Shimura apresentou os dispositivos mágicos, eles pareceriam automaticamente extremamente valiosos. Lulu não fazia ideia de que Shimura era capaz de algo assim, mas fica impressionada. Ela pergunta se ele planejou receber tantos pedidos, mas essa parte foi uma surpresa para ele. Ele apenas está feliz por terem conseguido dar conta da encomenda a tempo. No entanto, nesse exato momento, o mensageiro do Reino Dourado retorna e informa que o Rei Dourado deseja encomendar mais 100 unidades. Shimura imediatamente começa a imaginar quão furiosa Sylphid ficará ao saber da encomenda extra. Assim, ele desce correndo e se prepara para implorar por sua cooperação para que consigam cumprir o pedido. Sylphid não fica nada feliz com a notícia, mas concorda em fazer o possível para atender à nova demanda. Ela contrata mais trabalhadores e os ensina a fabricar os dispositivos mágicos. Com a equipe expandida, eles progridem constantemente na produção das últimas 100 unidades, restando apenas a entrega final. Com uso contínuo, os dispositivos mágicos devem durar cerca de um mês, o que significa que o Rei Dourado terá que continuar comprando do exército demoníaco indefinidamente. A missão foi um grande sucesso para Shimura. No entanto, quando ele finalmente começa a relaxar, Lulu entra correndo em seu escritório e anuncia que o Rei Dourado acaba de cancelar todo o pedido. Shimura implora para que Lulu diga que está brincando,
Mas é verdade. O Rei Dourado cancelou todas as encomendas restantes após receber as primeiras 100 unidades. Isso representa um enorme problema, pois eles ainda não receberam o pagamento em ouro e já gastaram uma grande parte do orçamento do exército demoníaco nas matérias-primas para os dispositivos mágicos. Por causa disso, cortes no orçamento precisaram ser feitos. As tropas demoníacas não receberam novo carregamento de armas e os comerciantes começam a se questionar se deveriam fazer negócios em outro país. Shimura fica se perguntando onde errou no acordo e teme ter ofendido o Rei Dourado de alguma forma. Ao mesmo tempo, ele se questiona como poderia haver uma réplica dos dispositivos mágicos já circulando no mercado. Independentemente da razão, os fundos do exército demoníaco foram drenados devido às suas ações e a moral está em queda. Sentindo-se responsável, ele decide se apresentar ao Rei Demônio e admitir que toda essa confusão foi culpa sua. O Rei Demônio então pergunta a Shimura por que ele acha que é culpado pela situação atual. Shimura explica que já sabia o quão egocêntrico e impaciente o Rei Dourado era, mas ficou tão feliz com as negociações bem-sucedidas que não considerou os riscos envolvidos. Ele diz que está disposto a aceitar qualquer punição que o Rei Demônio tenha para ele, mas o Rei Demônio não tem intenção de puni-lo. Ninguém pode esperar ter sucesso indefinidamente. Por melhor que se planeje, às vezes as coisas simplesmente acontecem. Por isso, ele não culpa Shimura pela situação. O que importa é que Shimura aprenda com isso e use essa experiência para melhorar no futuro. Shimura leva as palavras de encorajamento do Rei Demônio a sério. Assim, ele deixa a sala do trono e a primeira coisa que quer fazer é se desculpar formalmente com as pessoas afetadas pelo erro. Os primeiros da lista são as tropas sob o comando de Gnome, que tiveram o orçamento cortado. Mas ele encontra Gnome no final da escadaria e ela não parece nem um pouco brava com ele. Em seguida, ele vai até o quarto de Sylphid e tenta se desculpar com ela também, mas ela o interrompe, dizendo que está feliz por finalmente poder descansar agora que não precisa mais cumprir aquelas encomendas. Shimura fica aliviado por ela não estar com raiva dele e sai pensando em outras pessoas a quem poderia pedir desculpas. No entanto, de repente ele é enfiado em um saco e arrastado para longe. Ele pensa que isso deve ter sido feito por alguém que quer vingança por todo o problema que ele causou. Então, assim que consegue se libertar do saco, ele começa a se desculpar novamente. Porém, a pessoa que o sequestrou é Mandra e ela não está tentando se vingar. Ela só queria compartilhar uma refeição com ele. Os dois se sentam juntos e Shimura pergunta se ela está tentando animá-lo. Mandra fica toda atrapalhada, mas admite que era exatamente isso que estava tentando fazer. Shimura agradece por sua consideração e Mandra percebe que pode ser o momento perfeito para fortalecer seu relacionamento com Shimura. Então, ela começa a se aproximar dele, mas de repente Lulu aparece atrás dos dois, fazendo com que Mandra se afaste apressadamente. Lulu só queria oferecer frutas para os dois, mas ao se aproximar percebe que pode ter interrompido um momento especial entre eles. Mais tarde naquela noite, Lulu e Mandra acabam dormindo. Shimura cobre as duas para que não peguem frio e se sente grato por ter colegas como elas. Ninguém ali o condenou por seu fracasso. Pelo contrário, todos tentaram animá-lo. Por isso, Shimura decide que fará de tudo para garantir que o exército demoníaco se recupere. Ao mesmo tempo, vemos o Rei Dourado fechando um acordo pelos dispositivos mágicos mais baratos. Como essas versões são igualmente eficazes e custam apenas metade do preço, o Rei Dourado não hesitou em mudar de fornecedor. No entanto, ele fica curioso sobre como Bua Galan conseguiu adquirir os dispositivos mágicos. Galan apenas sorri e responde que esse é um segredo comercial, o que significa que ele definitivamente fez algo ilegal. Pessoal, se gostaram do vídeo peço que deixem um gostei, um comentário e se inscrevam no canal. Vocês irão gastar menos de 30 segundos fazendo isso e me ajuda pra caramba. Passo horas fazendo os vídeos, e a única coisa que peço é isso, pois gera engajamento pro canal. Quem puder e quiser, pode ajudar o canal financeiramente através do Pix ou do Valeu do próprio YouTube. Além disso, tem o clube de membros, é uma ajuda super bem-vinda, pois não consigo viver do canal. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem um like, isso é muito importante para nós. Além dos comentários, que gera engajamento para o canal, aguardo vocês no próximo Nerd Recap.